Fala galera, beleza? Bem-vindos então para a próxima aula. Na aula de hoje, então para começar um pouquinho mais ambientar aí no mundo do Flutter, a gente vai ver o seguinte, a gente vai conhecer o CLI do Flutter. Lembra que quando a gente instala o Flutter, a documentação fala pra gente, roda o Flutter Doctor, vê se está tudo funcionando. A gente abre o nosso terminal, seja o terminal do Windows, Linux, Mac, roda o comando Flutter. Se aparecer tudo aqui pra gente, bonitinho, várias opções, significa que o Flutter está configurado legal. Aí ele manda rodar um Flutter Doctor. A gente roda o Flutter Doctor, ele vai buscar na nossa máquina e vai ver se todas as requisições dele, tudo que ele precisa, está configurado para funcionar. Então, por exemplo, da minha máquina, eu estou com o Flutter no Channel Beta, ou seja, estou no canal Beta, não estou na Stable, na versão 2.4, num Mac 11.3. Eu não tenho o Android configurado. Tenho o Xcode, tenho o Chrome, mas não tenho o Android Studio. Tenho o VS Code e tenho 3 dispositivos conectados, disponíveis. Quais seriam? O emulador, o próprio Mac e o Chrome. Beleza? Beleza, David, mas e aí? O CLI do Flutter, o que ele tem de tão interessante que a gente tem que conhecer? Então, o que é muito bacana, o que é muito interessante da gente conhecer? O primeiro comando, Flutter Create. O que o Flutter Create vai fazer, David? Ele vai criar o nosso projeto. Então, toda vez que a gente precisar criar um projeto novo, ou criar um módulo, um package, um componente, Flutter Create é a base, ok? O que mais, David? Flutter Devices. Se a gente quer ver todos os dispositivos disponíveis para rodar o nosso projeto, Flutter Devices vai fazer essa listagem para a gente. Ó. Então, 3 dispositivos conectados, um iPhone, o meu próprio Mac e o Chrome, como eu falei para vocês. Beleza? David, e se eu quero rodar o meu projeto em um desses dispositivos? Flutter Run -D para selecionar o dispositivo e a ID do dispositivo. Aqui a gente tem as IDs. Ó. Posso falar o Mac OS, posso falar Chrome, ou posso copiar toda essa hash aqui gigante do iPhone, por exemplo, que o meu projeto ia rodar. Lembrando, toda vez que eu rodar o Flutter Run, eu tenho que estar dentro da pasta do meu projeto, na raiz do meu projeto. Ok? Quais comandos mais do Flutter, David, a gente tem que conhecer? Flutter Analyze. O Flutter Analyze vai rodar o lint da nossa aplicação. Lembra que quando a gente criou a aplicação, ela tinha um linter? Eu vou abrir aqui a aplicação só para a gente ver esse cara funcionando na prática. Okay? Então, eu tenho aqui o terminal. Ó, o linter vai rodar em cima desse Analysis Option. Assim que o meu terminal carregar, ó, Flutter Analyze. Vamos deixar ele rodar. Ele vai então fazer a análise. E ele vai trazer algumas informações. Se o nosso código está tudo de acordo conforme o recomendado. Aqui, ó. Ele falou, foi analisado, projeto exemplo, e não encontrou nada nesse nosso projeto. Ou seja, está tudo de acordo com o esperado. Muito bom. Próximo comando interessante que a gente tem que conhecer, David. Flutter Build. Então, se a gente quer disponibilizar, por exemplo, uma APK para o nosso usuário instalar, a gente vai vir na raiz do projeto, Flutter Build APK. Dessa forma, ele vai gerar uma APK para a gente. Aqui ele não tem o Android, ele não vai conseguir rodar, mas se eu fazer um build iOS, eu não lembro se é iOS ou é IPA, nas versões mais novas do Flutter, ele vai fazer então, vai gerar um IPA para a gente, por exemplo. Que ele vai gerar esse processo de build é demorado. Aqui ele falou que eu não tinha um certificado de desenvolvimento do iOS, ó. Eu não tinha um certificado, a gente precisa desse certificado para fazer esse cara. E o build, eu consigo fazer o build tanto release quanto prod, tanto release quanto debug, por exemplo. O padrão, quando eu faço Flutter Build, é debug. Se eu quero fazer um de release, Flutter Build iOS --release, ou APK ou bundle, ok?
Então, é assim que a gente gera tanto a IPA, quanto a APK, quanto o bundle. Todos vão ficar na pastinha de build, aqui numa pasta específica, no finalzinho ali do log, ele sai qual que é o diretório. Próximo canal, Flutter Channel. Dessa forma, a gente consegue alterar sobre os canais. Quais são os canais? Stable, Dev, Beta e Master, se não me falha a memória. Então, na Master sempre vai ter o último código que está lá, que o pessoal, a equipe do Flutter está trabalhando. Vai ser o código que com certeza vai ter vários bugs, porque o pessoal está trabalhando. Então, é sempre recomendável. Fica no Channel Stable. Próximo comando e muito importante, Flutter Clean. Tá? Como funciona o Flutter Clean e por que ele? Flutter Clean. Ele vai limpar uma série de caches que a nossa aplicação vai ter, beleza? E ele vai meio que limpar a nossa aplicação, vai fazer um clean dela para tirar alguns bugs que às vezes você está buscando um pacote, por exemplo, quando você está fazendo o pub-get, e esse pacote caiu a rede e ele quebrou. Então, seu projeto vai começar a dar alguns erros. Toda vez que deu um erro no seu projeto, e você não é um erro de programação, você não sabe o que é, roda o Flutter Clean, beleza? Próximo comando, então, que a gente tem que conhecer. Flutter Device já foi, o Flutter Doctor também já passei para vocês. O downgrade é para mim voltar uma versão do Flutter, a gente não vai utilizar normalmente. Flutter Format, se eu quero formatar o meu código com formatação padrão, então o pessoal, a equipe do Flutter tem lá uma formatação padrão que eles recomendam a gente. Flutter Format vai formatar, vai tirar espaço, vai arrumar toda a indentação, ok? Flutter Install, para fazer a instalação do Flutter direto num dispositivo, quando eu conectar o meu celular na minha máquina, por exemplo. Flutter Logs, para pegar todos os logs ali quando a gente colocar um log na nossa aplicação, é interessante conhecer. E o próximo cara é muito importante, o Pub, Flutter Pub, ó. David, o que diabos é o Pub? Toda vez que a gente faz um clean, vocês vão ver que é padrão o próximo comando ser um Flutter Pub Get. O Flutter Pub Get é o comando que vai lá no pub.dev, nosso repositório, onde tem todas as dependências, buscar as dependências. E ele vai buildar a nossa aplicação e vai deixá-la preparada para ser executada. Ok? Então é muito bacana, sempre Flutter Clean e PubGet. Os dois é sempre junto, é muito difícil você não usar eles junto. Outros comandos aqui interessantes, o Flutter Run, já mostrei para vocês, para rodar o projeto. Flutter Test, então o nosso projeto, em determinado momento a gente vai criar testes. Como a gente pode rodar esses testes pelo terminal? Flutter Test. Ele vai rodar aqui para a gente. Ó, ele começou a rodar, ele já achou aqui onde está o teste. Vai rodar ele. Sempre a primeira execução é um pouquinho mais lenta. Ok? Mas depois, normalmente, os testes têm que ser muito rápido. E esses são os principais aí, comandos do Flutter, do Flutter CLI que a gente tem que conhecer. Então, Analyze, Build, Run, Devices, Clean, PubGet, Teste. E qualquer dúvida, a gente pode rodar aqui também um Flutter Pub-H, por exemplo. Ele vai trazer todas as informações. O Pub, a gente fez o get dele, ó, que é para buscar todos os projetos. Mas o PubGet pode também adicionar uma dependência, Flutter Pub add, o nome da dependência. E tem várias outras opções aqui que a gente pode fazer, mas que no momento a gente não precisa se atentar. Mas é sempre interessante saber que o Flutter CLI vai resolver quase que sempre todos os nossos problemas, beleza? Então, para essa aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, vocês já sabem, fico totalmente à disposição. Valeu!